Onde é que as pessoas erram, uma vez que pegam o crédito e agora que está com o dinheiro na mão, o que elas vão fazer? Eu vou te dizer alguns erros aqui, mas estão todos ligados com a mesma ideia, tá? Qual é a mesma ideia do erro? É não conhecer finanças, não conhecer como o dinheiro funciona, não conhecer matemática financeira, não conhecer o que é juros, não conhecer o que é fluxo de caixa, não entender sobre prazos de pagamentos e prazos de retorno, e isso faz com que o cara tome decisões ruins com o dinheiro na mão. Com frequência, você vai escutar, você conhece histórias de pessoas que pegaram o crédito rural e simplesmente desviaram o dinheiro para outra função. Pegou o dinheiro de custeio, que paga ano que vem, ou se for pecuária, 2 anos para pagar, e usou o dinheiro para fazer outra coisa. Usou dinheiro para construir uma casa, usou dinheiro para comprar um carro, usou dinheiro para fazer outra coisa. Não fez o que tinha que fazer, não colocou na produção dele, não colocou aquele dinheiro para girar, para trabalhar, para dar resultado, ele pegar o dinheiro, pagar os juros e pagar o principal e sobrar dinheiro. Ele não fez essa conta, certo? Então, quem não faz isso, não tem essa inteligência financeira, erra bastante, e eu vou pontuar aqui quais são, né, e tecnicamente qual é o erro. O principal erro financeiro do produtor rural é usar o dinheiro do curto prazo para colocar em coisas que só retornam no longo prazo. E por isso eles ficam sem caixa. Porque o que mata uma empresa, o que quebra uma empresa, não é falta de receita, não é excesso de despesa. É óbvio que um negócio ruim em algum momento vai morrer, mas o que mata imediatamente corta o oxigênio na hora, que é igual levar um mata-leão do lutador de MMA, do jiu-jitsu aqui, ó, pá, você paga na hora, falta oxigênio, chama-se erro no fluxo de caixa, porque você pegou recursos do curto prazo e utilizou em algo que só retorna no longo prazo. Então esse dinheiro do curto prazo pode ser, número 1, o dinheiro do caixa, o dinheiro que eu tenho em caixa, o dinheiro que eu ganhei, que eu juntei, que eu poupei, que eu coloquei lá numa poupança, e aí eu tenho lá aquele dinheiro na poupança, aí eu pego ele e coloco ele em algo que só retorna depois de vários anos, como por exemplo comprar terra. Comprar terra só retorna ao longo de alguns anos, né? Como, por exemplo, fazer qualquer tipo de investimento. O que é o conceito de investimento? Para ficar bem claro para você, porque a gente confunde muito isso, né? Qualquer dinheiro que você põe ali é investimento. Investimento é um dinheiro que só volta para você em mais de um ciclo de produção, tá? Em mais de um ano. Normalmente na fazenda é 1 ano o ciclo de produção, tá? Mas pode ser mais. Mas a ideia é essa, um ciclo de produção. Esse dinheiro eu coloco agora, ele só retorna ao longo de vários ciclos, tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo da agricultura. Você plantou cana, 1 hectare de cana, 15 mil reais para implantar. Você botou 100 hectares, 1,5 milhão de reais. Aí você pegou o dinheiro do caixa, o dinheiro que estava lá guardadinho, dinheiro seu, e colocou nessa operação. No primeiro corte, vem bastante dinheiro. Lá daqui a 1 ano e meio, quase 2 anos, vem bastante dinheiro. Mas demorou já quase 1 ano e meio para pegar o dinheiro de volta, né? Vem bastante dinheiro. Se o preço estiver bom, vem. Mas às vezes o preço está ruim, mas mesmo assim, o conceito ele não volta todo no primeiro ano. Ele vai voltar no segundo, no terceiro, no quarto. Então, cada ano, você põe um pouquinho mais de grana ali no custeio, né, para os tratos culturais, para cuidar do teu canavial que ele rebrota, e vai ao longo dos anos retornando. Então, o dinheiro do caixa é um dinheiro do já, é imediato, é dinheiro de curto prazo. Quando você coloca ele em algo de longo prazo, você vai ficar sem dinheiro. Essa conta é simples, não é? É óbvio isso, né? Mas as pessoas fazem isso o tempo inteiro. Fazem isso comprando terra, fazem isso plantando reformando pasto. O pecuarista é reformar pasto. Ele gasta uma fortuna reformando pasto. Quantos anos vai demorar para ele pegar de volta aquele dinheiro que ele colocou no pasto? Se ele dá um ciclo, aí dá outro ciclo, num ciclo de produção, mais um ciclo de produção, mais um ciclo de produção. É ao longo dos anos, ao longo dos próximos anos, né? Então, esse é a base de todo o erro da estratégia financeira tá aí. Pegar o dinheiro de curto prazo e jogar em algo do longo prazo. Eu falei primeiro do dinheiro do caixa.
Agora eu vou falar do financiamento, onde que a turma erra. Pegar o dinheiro de custeio, que é aquele dinheiro que custeia a operação, ou seja, volta no mesmo ciclo. Você coloca o dinheiro aqui, produz, vende, o dinheiro voltou. Tá? Então, no caso de soja, de milho, é um dinheiro de curto prazo. Você pega hoje, você paga ali no final da safra. Né? E o da pecuária são 2 anos. Pô, 2 anos. O cara que faz engorda de gado, em 2 anos ele engorda 2 boiadas, 3 boiadas, 4 boiadas se for no confinamento, ou até mais. Né? Então olha como você pode usar essa alavanca ao contrário, né? Não para te ferrar, mas para te ajudar. Né? Você pegar um dinheiro de custeio pecuário que você tem 2 anos para pagar e dar vários giros nele. Não é der o primeiro giros, devolve, paga os juros e pega de novo, não. É dando vários giros nele. E tem mais. Quando você pagar, você pega de novo. Você paga e pega, paga e pega. Então você, na teoria, você não tem nunca que pagar de volta, porque você vai pegar de novo. Tá? A ideia é essa, esse é o caminho. Só que o que a turma faz? Pega esse dinheiro de curto prazo, que é um financiamento de custeio que vence ano que vem, e enfia num longo prazo. E enfia em reforma de pasto, enfia em construção de curral, de mangueira, de cerca, enfia em caminhonete, enfia em outras coisas. E aí lá na frente, quando chega o dia do vencimento, não tem dinheiro para pagar. E aí quando você chega no dia do vencimento e não tem dinheiro para pagar, você vai ter que tomar decisões muito ruins para conseguir o dinheiro. Vai pegar outro financiamento com juros mais caros para tampar aquele. Aí lá na frente você vai pegar outro financiamento para pagar esse. Aquelas operações mata-mata, né? Você está sempre tá piorando a situação. Tá? Vai criando uma bola de neve nisso daí. Por quê? Porque você nunca tem o dinheiro para pagar. E aí você vai fazendo uma dívida sempre maior. Então, quando você tem esse movimento de descombinação, não sei se a palavra é essa, entre o dinheiro do curto prazo com o dinheiro do longo prazo, isso vai dar errado. Tá? E a turma vive fazendo isso e vive errando. Ou porque faz investimento com o dinheiro do caixa, que você podia ter pego uma linha de investimento para pagar no longo prazo. As linhas de investimento você paga no longo prazo. 3, 4 anos de carência para começar a pagar e depois mais 5, 6, 7 anos pagando. Tem um monte de linha que é desse jeito. Tá? Renovagro, ABC, tem um monte de linha nesse sentido. Que aí vale uma outra aula só para falar sobre linhas de crédito, para você aprender. Né? Vale um curso, na verdade, isso. Então, quando você entende que para fazer um financiamento eu tenho que entender como que eu vou gerar essa riqueza para pegar o dinheiro e pagar de volta, e que isso tem que ter uma lógica, não vai dar errado, cara. Não vai dar errado. Pode dar errado? Pô, tem um monte de coisa que pode dar errado, né? Pode dar um raio, acabar com tudo, pode. Tudo tem risco, meu amigo. Agora, fazendo um arroz com feijão bem feito, comprometendo parte pequena do seu patrimônio para alavancar a sua produção com uma dívida boa, uma dívida barata. E ainda tem um detalhe, que nem sempre a dívida precisa ser sempre barata. A dívida pode ser até mais cara. Você pode até pegar um dinheiro de 25% ao ano, 30% ao ano. Se você for fazer um negócio que dá 40%, ué, então não saiu tão caro assim, valeu, não funcionou, né? Então, existe bom negócio e mau negócio. E existe dinheiro que vai financiar isso, que tem que fazer uma lógica entre o quanto eu pago de juros e o quanto eu tenho de retorno. Tá? Então, o erro, né, da turma em fazer esse descombinamento, esse descasamento, né, entre o curto e o longo prazo, é onde quem sabe usar ganha, usa a favor, e quem não sabe usar perde, e aí tem que tocar, arrumar dívida pior, ou vender a propriedade, ou pior, fica até o final, até perder a propriedade num leilão. Isso aí acontece também, né? Então, eu não consigo entender como é que o cara tem uma fazenda que custa 100 milhões de reais, que vale 100 milhões de reais, que vale 50 milhões de reais, tá? E ele tem 50 milhões de reais de dívida que não consegue pagar, porque a operação dele fatura 20 milhões. Como é que ele vai pagar 50 milhões? Porque tem um monte de gente nessa situação. Ah, o preço da soja caiu. Concordo. Ah, o preço do milho caiu. Concordo. Mas, rapaz, o custo lá atrás, né, era diferente. Quando ele começou a pegar esse dinheiro, ele achou que nunca ia chegar a parte ruim da história. Então ele botou dinheiro onde não devia. Ele desviou o dinheiro da finalidade, que era o custeio, e colocou em investimento. Mas os caras são mestres em fazer isso. Eu não vou nem falar dos caras que desviou o dinheiro para comprar caminhonete, né, para comprar mais terra.
Então, ele provocou aquilo dali. Então, o que eu quero trazer é o seguinte: a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. E quem prescreve essa dose para você? O quanto você sabe prescrever essa dose. Você tem que tomar um remédio. Quanto que toma desse remédio? Não sei, eu vou tomar aqui, acho que tanto. Vamos ver o que vai dar. É assim que as pessoas fazem com o crédito. O cara me falou lá que tem o crédito, que é assim, que é assado, que você não... Porra, não vou nem falar daquela turma que dá o tomé mesmo, né? Que sabe que não vai pagar e pega pra estourar, é outra história. Aí estamos falando de criminosos, né? Estamos falando de 171, de gente golpista. Não tô falando disso, tô falando de gente que faz coisa errada mesmo. Que pega o dinheiro e não faz o que tem que fazer porque ele não entende a lógica da matemática financeira e da geração de valor econômico ao longo do tempo, o prazo, o caixa. O que quebra uma fazenda não é a dívida, é chegar no dia do vencimento da dívida sem o dinheiro na mão, sem caixa. E aí você vai ter que fazer arte. E tudo que você decidir ali, você vai perder bastante dinheiro. Seja vendendo fazenda mais barato do que vale, seja pegando outros financiamentos mais caros e chegando até na mão do agiota. Quantas pessoas você conhece aí que deve bastante dinheiro para agiota que você fala, por que o cara foi atrás disso, velho? Pagar esses juros absurdo, abusivo e ainda com risco de morrer no final, né? Que é diferente do banco, né? E tem, por quê? Porque, cara, o cara sai pegando um negócio, vai pegando outro, vai virando uma bola de neve, quando vê o cara tá todo enrolado, né? Então, é sobre entender a dinâmica entre o remédio e o veneno, é a dose certa, prescrita pelas pessoas certas, ou seja, aprenda, crie inteligência nesse assunto, até o momento que você mesmo vai aprender a prescrever a sua dose de crédito. Mas se você ainda não sabe, procure aprender, procure consultorias, procure educação, procure entender matemática financeira, procure entender economia, que você vai enxergar um universo que você não está enxergando e você vai fazer coisas certas, vai aprender a fazer a coisa certa com o dinheiro na mão. O cara que não tem dívida, provavelmente ele também não cresce. Provavelmente ele cresce, mas cresce tão pouco que se ele comparar com a inflação, ele tá só empatando. E se ele botar na conta os filhos, quantos filhos ele tem, ele tá deixando os filhos com metade, menos da metade, um terço, um quarto, um quinto do que ele tem. Ou seja, tá deixando uma turma bem para baixo do que ele é. Por quê? Porque o negócio dele não cresceu, porque o negócio dele ficou do mesmo tamanho ao longo dos anos. Então, o negócio tem que crescer. A velocidade que o seu negócio tem que crescer vai definir tudo. E a velocidade está ligada ao risco. E esse risco tem que ser bem calculado para você não fazer besteira. Então, não correr riscos é tão ruim quanto correr risco errado. Correr risco de olho fechado. Não entender o que está fazendo. Então, para não fazer besteira é melhor não fazer nada. Beleza, mas não fazer nada também é muito ruim. Então você tem que fazer alguma coisa e aprender a fazer a coisa certa. E existe conhecimento para isso. Tá aí um monte de gente que sabe fazer isso daí, que sabe ensinar. E eu tenho certeza que hoje, aqui nessa live, você aprendeu alguma coisa, entendeu essa nuance e vai buscar conhecimento para que você também aprenda a partir do seu capital imobilizado, do dinheiro que está parado em imóveis, você usar ele como garantia para levantar dinheiro líquido e barato, que é o produtor rural do Brasil. Se tem um benefício nesse Brasil, tá? Alguns setores têm alguns benefícios e um benefício é o produtor rural ter crédito subsidiado. Tá? O governo dá o dinheiro pro cara, é isso? Não, ele banca um pedaço dos juros. Tá? Mas o cara tem que pagar o dinheiro de volta, com juros. Tá? Mas o banco paga, o governo paga um pedacinho, assim como paga para a construção civil, para a habitação popular. O agronegócio é uma questão tão importante quanto a habitação popular. É sobre geração de emprego, é sobre segurança alimentar, é sobre ter alimentos no país e não depender de importação. Tá? Então, é um assunto estratégico para o Brasil. Então, se você tem esse benefício, cara, se você é produtor rural e tem fazenda e você deve zero, você considera aprender sobre
como trabalha financiamentos, o crédito rural e como isso pode alavancar, aumentar sua produção, te dar mais retorno e pagar a qualidade de vida que você merece, a sua família merece. E eu não vou nem falar que, no tempo, a valorização do seu imóvel, essa história das meninas que eu contei aqui, eu nem falei do quanto vale a fazenda delas hoje. Uma fazenda que valia 20 milhões naquela época, hoje facilmente vale 60 milhões. Facilmente, eu acho que vale até mais, né? Então, se elas não tivessem a coragem de fazer o que elas fizeram, elas tinham realizado lá atrás 15, 20 milhões, vendemos, tá? Peguei o dinheiro e coloquei na renda fixa. Aí você veja quem ganhou mais dinheiro, o dinheiro na fazenda, pegando crédito, trabalhando o L, dando resultado, ou só pegou o dinheiro e colocou na renda fixa. Então, isso são escolhas que você faz. Você pode ter uma escolha de tô de boa, vou ficar na minha aqui, né? Acho que tô dentro de uma zona de crescimento seguro, ou quero crescer, preciso crescer, quero ter uma vida melhor, quero ter uma vida diferente, quero pagar uma escola melhor para meus filhos, quero morar num lugar melhor, quero ter o melhor plano de saúde do Brasil, quero no dia que precisar pagar uma cirurgia que o plano não cobre, eu só dizer, paga essa porra que tem dinheiro para pagar, é país que serve dinheiro. É R$1 milhão o tratamento nos Estados Unidos, paga essa porra à vista, tem dinheiro, vamos resolver. É diferente a vida assim, né? É todo mundo que consegue isso, mas se fosse fácil todo mundo conseguia, né? Agora, possível é. Possível é, e a gente tem várias histórias que comprovam isso daqui. Esse corte que você acabou de assistir é da nossa live raiz que acontece às segunda-feiras, às 19h30. Você já se inscreve, dá um like, compartilha esse perfil e eu te espero na próxima.